Conforme prometido a semana passada, hoje eu vou falar sobre os três cérebros. É um assunto complexo, tá? Envolve neurociência, neuroplasticidade, algumas questões de biologia, mas basicamente o corpo humano possui três cérebros e possui uma questão que eu mesmo ainda não cheguei num ponto. Pela minha formação, eu estudei, além de ser advogado, mestre pela USP, toda essa parte jurídica. Eu estudei neurociência e dentro da International Hypnosis Association, que eu sou membro da Ordem dos Advogados do Brasil e membro da RIA, International Hypnosis Association. Hoje, digamos, a sede é nos Estados Unidos. Quando eu tinha me filiado era em Londres. Mas, enfim, dentro dessa entidade eu fiz vários cursos ligados a essa questão de neurociência, funcionamento do cérebro. A gente tem um modelo, né? A gente tem um modelo que é um modelo tradicional, que é muito baseado no neodarwinismo clássico, que é o que a gente aprende na escola, que o homem veio do macaco, enfim, aquelas coisas. Não vou nem entrar em detalhes que, enfim, vejam vídeos anteriores meus que eu já falei sobre isso, mas o ponto é o seguinte: basicamente, por esse modelo de mundo, que o mundo tem 250 bilhões de anos, o cérebro ele se desenvolveu, digamos, de dentro para fora. A parte mais primitiva, que está o inconsciente, né? Depois o subconsciente, que é o sistema límbico regido pelas emoções, e aqui na frente o córtex pré-frontal, que é onde a gente toma as decisões racionais. E aí, se acompanhando os prêmios Nobel da Daniel Kahneman, etc., você vê que a gente tem dois padrões de decisão. Um pensamento rápido e um pensamento devagar. O pensamento devagar é quando você vai analisar uma coisa mais complexa, você faz aqui. E o pensamento rápido, por exemplo, quando você toma uma decisão de compra, ela é emocional. Então é no sistema límbico, né, nos anéis, digamos aqui, dessa parte, como seria cortar o cérebro no meio. Mas o que eu quero falar nesse vídeo é o seguinte: falar várias coisas, mas vamos lá. Primeiro, gente, tá meio tarde aqui, não vou falar muito alto, vou até, ó, deixar o microfone aqui assim, ó, na frente bem perto aqui do meu rosto. E, enfim, você sabe que eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Eu tava fazendo umas petições, né? Petições iniciais de casos de bebê celoso, um absurdo que está acontecendo no Brasil. E eu falei, putz, será que eu vou até o final ou eu gravo hoje? Como amanhã eu tenho alguns vídeos para gravar de campanhas publicitárias de manhã e de tarde, às vezes no condomínio aqui, mais para lá tem churrasco, às vezes tem música, eu falei, não, vou gravar esse vídeo, já tinha prometido esse vídeo. E assim, eu sempre estudei da seguinte forma, vamos por cronologia. O cérebro humano é o responsável por todas as nossas decisões. Então, as decisões racionais são aqui na frente, no córtex pré-frontal, e as decisões de longo prazo, as decisões mais profundas, o que muda a vida da pessoa é na parte emocional. É por isso que eu ressignifico as emoções das pessoas. Eu já vi pessoas que eu fiz isso que tiveram resultados extraordinários. Já vi outras pessoas serem hipnotizadas e acontecer a mesma coisa. Você pega várias fotografias que a amígdala tirou de traumas do passado, você ressignifica aquilo com a permissão da pessoa, ela tá junto com você fazendo isso, e ela muda, ela emagrece, ela passa a ter sucesso, ela deixa de ser tímida. A hipnoterapia é extremamente eficiente. E assim, eu respeito totalmente todas as outras áreas que cuidam disso, por exemplo, psicologia, enfim, psiquiatria, etc. Só que assim, são metodologias que levam muito tempo, enquanto que a hipnoterapia ela tem um resultado muito mais rápido. Duas sessões já vê uma diferença muito grande naquela pessoa. Se lembrando que não são ferramentas excludentes, elas são complementares. Vários psicólogos hoje usam a hipnoterapia, vários psiquiatras usam a hipnoterapia também, tá? Mas enfim, o ponto é o seguinte, eu fiquei sempre nessa questão do cérebro, da questão do cérebro, a evolução humana e a questão do cérebro. Lá em 2010, teve um mapeamento do genoma humano, né? Teve uma parte em 2000, isso foi feito. E ali várias coisas da chamada ciência não bateram, como, por exemplo, uma complexidade genética que foi estudada, que o arroz era mais complexo que o ser humano em um determinado aspecto, um grão de arroz. Então, esse tipo assim, que a complexidade genética humana era bem menor do que se imaginava pela teoria da evolução. Então, foram confrontos que eu tive na época, lembrando, eu fui ateu por muito tempo, que não batiam. E coisas que estão nas escrituras sagradas fazem muito mais sentido, ainda que elas tenham que ser decodificadas para uma linguagem mais moderna.
Nessa época foi descoberta a questão de que o intestino possuía milhões e milhões e milhões de neurônios e que esses neurônios influenciam o seu cérebro. Então tem muitas pessoas que têm uma vida toda desequilibrada por questões intestinais, literalmente por questões intestinais, como por exemplo vermes. Existem estudos que mostram que determinados vermes eles ficam no intestino de um rato, eles conseguem controlar a mente desse rato. Para esse rato comer, por exemplo, carne de outros animais mortos que ele não comeria. Tem muitos estudos nesse sentido, que existe uma ligação entre o intestino e o cérebro. E que existem vermes específicos, aqueles vermes que você toma um vermífugo uma vez por ano, sabe? Que eles podem afetar você. Eu não estou falando aqui totalmente de controle mental de uma pessoa racional, que ela vai virar um robô e o verme está dominando ela e o verme é mau. Não, não é isso. Eu estou falando o seguinte: isso pode deixar a pessoa mais agressiva, pode fazer a pessoa, porque o verme ele quer se proliferar, ter comportamentos de buscar mais parceiros sexuais, afetar a libido, afetar controles cognitivos. Então, o intestino, nessa questão dos vermes, ele tem esses estudos, vocês podem pesquisar. Tem muitos vídeos sobre isso. Se quiser, deixa nos comentários que eu te mando um vídeo. Tem um vídeo até do professor Afonso, não sei se ele já tirou do ar, porque, né, às vezes. Mas enfim, tem um vídeo interessante sobre essa questão dos vermes. Mas assim, de uma forma clara, existem estudos em animais de que vermes alteram o comportamento de animais. Você pode jogar isso no chat GPT, no Google, onde for, e você vai achar estudos em papers sérios, tá? De universidades revisadas pelos seus pares. Mas o ponto é o seguinte: a mudança da sua alimentação regular afeta o seu humor, afeta a sua capacidade decisória. Então, pessoas que têm uma dieta extremamente inflamatória, que comem muito açúcar, o açúcar, ele atrapalha o córtex pré-frontal, que é a sua capacidade racional. A bebida alcoólica, ela meio que desliga a sua capacidade pré-frontal. Isso explica muita coisa para aqueles que bebem vão saber. Quando bebem, por que que às vezes eles tomam decisões, falam coisas, gera uma desinibição, mas também tira um pouco do seu efeito de consequência, certo? Enfim, então assim, o intestino, ele é um órgão que realmente tem uma interferência na parte cognitiva. Em toda a parte de saúde, o intestino é extremamente importante. Por isso que ele foi chamado de primeiro cérebro. Tem alguns pesquisadores norte-americanos, desculpa, segundo cérebro, que falam que ele é o primeiro cérebro, que na verdade você tendo uma boa alimentação, isso faz tanta diferença no seu cérebro que você tem que pensar mais nisso do que em estudar, etc. Que com uma alimentação correta, você estudando menos, você vai ter um resultado maior, uma otimização maior do seu cérebro. Até aí todo mundo já sabe. Só que aí, qual que é o ponto? Vamos só fazer pegar um pouquinho mais de base aqui. Aqui tá o meu livro, tá? Ó, minha dissertação de mestrado, Forma de coibir o abuso do poder de controle. Aqui eu tô lendo Spin Selling, né? Que é um livro de vendas muito bom. E esse livro é um livro que eu já assisti as palestras dele. Eu não li o livro inteiro ainda, tá, gente? Não li mesmo. Mas eu assisti todas as palestras do Reinhard Hirdler, com D, Hirdler, com D, tá? Coração. Nesse livro aqui, ele fez uma pesquisa extensa, tá? Eu ainda vou ler o livro inteiro. Li parte do livro, mas eu sou um sincericida, como vocês sabem, né? Mas o que eu li é o suficiente porque eu quero falar aqui hoje. E eu corroborei algumas pesquisas. Ele fez muitas pesquisas alegando a tese do livro, que é um confronto com a minha visão de mundo, que o cérebro que toma as decisões, que o coração toma as decisões. E eu acredito em Deus, obviamente ele também. Essa base dele tem uma base bíblica, que eu vou chegar até lá, mas ele foi buscar uma base científica para isso. E ele descobriu que no coração também temos neurônios, muito menos neurônios, só que são neurônios que têm uma irrigação muito profunda. São neurônios, digamos assim, turbinados. E aí, nessas pesquisas, ele, por exemplo, verificou casos constatados de pessoas, se a pessoa fumava e era obesa, e ela morreu. Mas ela doou o coração dela para uma outra pessoa. E essa pessoa era um atleta. Esse atleta, poucos anos depois, começou a fumar e ficou obeso. Caso contrário, a pessoa era obesa, tal, pegou o coração de um atleta que morreu no acidente de carro, mas o coração estava bom. Essa pessoa se tornou um atleta. Ou uma pessoa que era muito calma se tornou agressiva após receber um coração. Qual que é a tese básica desse livro? É que as nossas decisões elas são feitas no coração primeiro. E existe uma ligação até o cérebro. Eu sei que isso é super polêmico. Eu não estou aqui para afirmar que é isso.
Eu estou falando para vocês que existem três cérebros, entre aspas. Aqui um levantamento que eu fiz, eu não vou nem compartilhar a tela, eu só vou ler para vocês. Esse levantamento é um fato, tá? Não é minha opinião. O cérebro humano, ele possui 86 bilhões de neurônios, certo? A maior parte deles concentrada aqui no córtex cerebral, aproximadamente 16 bilhões. O cerebelo, responsável pela coordenação motora, contém 69 bilhões. Então, assim, nós temos bilhões de neurônios no cérebro. Então, tudo que a gente está fazendo, eu estou falando aqui, eu estou usando o meu cérebro, é óbvio, tá? Eu não estou discutindo isso. Vou chegar lá. Bom, aqui. Aí, o nosso intestino, ele é hoje chamado de sistema nervoso entérico, tá? Ele tem de 100 a 500 milhões de neurônios. E ele é chamado de segundo cérebro devido à complexidade, porque ele regula a digestão independente do cérebro. E eles se comunicam. Mas ele tem um cérebro próprio. A nossa digestão tem um cérebro próprio com neurônios. Neurônios, conjuntos unidos que aquelas sinapses, a mesma coisa que você vê no exame do cérebro, hoje você consegue ver no intestino. Agora vem uma coisa que a maioria das pessoas não sabem. O nosso coração tem 40 mil neurônios. Você fala, pô, só 40 mil? Sim, mas ele tem. Esses neurônios, eles formam uma rede chamada cérebro do coração. Eles influenciam o batimento cardíaco e se comunicam diretamente com o nosso cérebro, através de pulsos, inclusive afetando emoções e decisões. Afetando emoções e decisões. Isso a ciência já comprovou. Uma coisa é afetar, mas esse livro sustenta que toda decisão é tomada primeiro no cérebro. E depois ela é, desculpa, no coração, aqui no coração. E depois ela é processada pelo cérebro. É como se o cérebro fosse, quer dizer, o cérebro é um supercomputador e existe aqui o sistema límbico também, isso é comprovado. Eu ainda estou nessa tese aqui, tá, do sistema límbico, que as emoções são reguladas aqui, mas o que essa tese diz é que, na verdade, é o primeiro gatilho, a faísca da alma, digamos assim, para misturar fé, consciência, a faísca da alma parte do coração. Aí ela vem para o sistema límbico e depois ela é processada aqui no córtex pré-frontal. Isso é embasado na seguinte alegação, que a Bíblia possui. Aí tem divergências, mas eu vou pegar algumas, por exemplo. Ó. A tradução Almeida atualizada possui 950 vezes a citação coração. A Almeida corrigida 890 vezes. As Bíblias, em média, mais de 600 vezes. E em momento algum se fala em cérebro. Poucas vezes se fala em mente. Poucas, menos de 20 vezes na Bíblia, por exemplo. Dependendo da tradução. Mas o coração é o cerne do sentimento que Deus passa e fala para a gente cuidar. Em Provérbios 4:23 diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso tem é uma frase que parece simples, mas ela é extremamente complexa. Fontes da vida tem uma parte física, porque ele irriga o sangue do nosso cérebro. Lembrando, isso há milhares, milhares, milhares de anos atrás foi escrito, na época do rei Salomão, tá? Então tem muito tempo. Se você pegar que nós estamos considerando Jesus como cerne óbvio da história do mundo, o mundo existiu antes e depois dele, nós estamos em 2025, você pode pegar, vou pegar aqui, vou até pegar o GPT para ver. Data entre Salomão e Jesus, para não chutar. Ó, o rei Salomão estima-se que viveu 970 a 931 antes de Cristo. Então nós estamos falando aí, vai em média de 950 anos, tá, de diferença entre um e outro. Quase 1000 anos. Que é que Davi, e a maioria das pessoas fala 1000 anos, então eu estou falando de 900 anos de diferença entre um e outro, para chegar em Jesus. E mais 2025. Então, por cima, assim, pouco menos de 3.000 anos de diferença isso aqui foi escrito, em relação a toda a tecnologia que a gente tem hoje. E ali dá a se entender que o coração, ele afeta os nossos sentimentos, então ele tem neurônios e ele regula a nossa vida. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? Que é sabido hoje a importância do nosso cérebro para o conteúdo decisório, isso todo mundo já sabia, mas assim, as pessoas não trabalham muito a diferença entre as áreas do cérebro e como você controlar isso. Então, às vezes, aconteceu alguma coisa com você, você é impactado
você toma uma decisão de pensamento rápido, quando deveria ser uma decisão de pensamento devagar. Com córtex pré-frontal, você devia esperar. Outra coisa, você toma uma decisão extremamente racional, tá? Com o lado esquerdo do seu cérebro. É que aqui eu tô trocando por causa que é a imagem é espelhada. Ao invés de usar o seu cérebro criativo. Existem teorias hoje também, já também relatadas pelos seus pares, que foram confirmadas, que é como se a gente tivesse dois cérebros diferentes dentro do nosso cérebro. Um que é muito direto no córtex pré-frontal, então ele é bem mais frio. E o outro que é emocional, que é mais ligado ao sistema límbico, que na verdade para você ter criatividade, para você realmente mudar a sua vida, você precisa usar esse lado. E muitas pessoas têm esse lado literalmente travado, o lado direito do cérebro delas é quase obliterado. Eu sei disso, porque eu hipnotizo pessoas que perderam a capacidade de imaginar. Então, o vício em dopamina, o consumo no Brasil de flúor, tanto na pasta de dente quanto na água, sua capacidade criativa ela é obliterada. Isso é feito para as pessoas cumprirem ordem, não questionarem decisões políticas, etc. Entendeu? Então, nós temos essa questão. Então, o cérebro ele já tem todas as complexidades do mundo. Só que eu quero que você tenha consciência que o seu intestino ele pode influenciar muito na sua vida. Procurando um médico para verificar se você não está com verme, se alimentando corretamente, não comendo alimentos inflamatórios, principalmente para o seu cérebro, que te envelheçam, açúcar, bebidas alcoólicas. E um terceiro ponto, o coração, o órgão coração, ele tem que ser cuidado do ponto de vista clínico. Uma vez por ano você fazer um check-up. Mas para aqueles que, como eu, não falam, aí eu sei tudo, eu estou sempre pesquisando coisas novas, eu quero sempre aprender. Investiga quando você, principalmente se você for uma pessoa cristã de fé, quando você estiver orando, se você sente alguma coisa diferente no seu coração que pode estar influenciando a sua vida. Eu comecei a pensar nisso recentemente. Eu comecei a ver o coração como uma coisa ligada às minhas decisões. Eu comecei a fazer esse exercício, comecei a abrir a minha mente para isso. E do ponto de vista de fé e de autorreflexão, eu tive algumas visões sobre mim, de bloqueios, de coisas que eu achava que eram questões exclusivamente cerebrais, que ao colocar, é lógico, isso pode ser uma ficção criada pelo meu cérebro para resolver o problema. Eu sou honesto aqui, pode ser isso. Mas ao colocar a imagem mental do coração, pôr a mão nele, fazer um exercício de mindfulness, pensando no coração como uma fonte da vida decisória, eu tive visões sobre mim mesmo, de defeitos meus, de bloqueios meus, que eu achei que estavam resolvidos e eu achei que tinham problemas que foram resolvidos aqui, mas não foram resolvidos no meu coração. Então eu sei que é uma coisa complexa, sei que tem muita gente que vai criticar, mas assim, é uma coisa que eu estou pesquisando. Eu não tenho uma definição para te falar, ah, não, é o coração mesmo, é a fagulha e daí vai para o cérebro, não. Mas eu estou estudando essa possibilidade mesmo tendo toda um ranço cultural, uma doutrina cientificista voltada para o cérebro, até porque eu trabalho com programação neurolinguística, com hipnoterapia, além de ser advogado também, então eu trabalho com muitas questões racionais, jurisprudência, precedentes, enfim. Embora também no mundo jurídico você saber argumentar puxando o lado emocional é extremamente importante para a persuasão, tá? Enfim, era esse contexto que eu queria passar para vocês. Eu sei que é um contexto muito fora da caixinha, assim, mas assim, saiba que você, se você cuidar do seu cérebro, do seu coração, do seu intestino, se você se respeitar, se você entender quem você é, você vai ter uma vida, uma qualidade de vida muito melhor. Dúvidas aqui nos comentários, meus dois, eu tenho 4, 5 Instagrams, né, 5, mas assim, Restauração SA, tudo junto sem o tio, arroba Restauração SA. Para advogados, principalmente, Mental Jurídica, arroba Mental Jurídica. E assim, gente, como eu te disse, eu não estou. Esse vídeo não pretende jogar para você uma verdade. Eu estou jogando algumas pesquisas para você formar sua convicção acerca disso. Beleza? Se você não me conhecia, caiu aqui de paraquedas, é, me segue aqui, né? Se inscreve aqui no canal, me segue no Instagram, enfim, vamos juntos, que eu gosto muito, muito de compartilhar com vocês o meu conhecimento, os meus estudos, e eu percebo que muito da minha vida está melhorando com isso, e eu quero que as outras pessoas tenham isso também, né? Eu sou cristão, eu acho que a gente tem que compartilhar a sabedoria, tudo aquilo que nos é dado de graça nós devemos compartilhar, ok? É lógico, para você que quer se aprofundar, etc., aí temos mentorias, temos outras questões, mas o principal que eu sempre falo é ensine a pescar, mostre o livro, dê um caminho.
Faça as pessoas que estão com o cérebro obliterado por TikTok, por Reels, por várias coisas hoje desse sistema, que elas abram a sua mente e tentem evoluir. Esse é o meu foco principal. Agradeço pela sua atenção. Um bom domingo a todos. Até a próxima e tchau, tchau.